3. 3. Vamos lá pro 3. Rodrigo, Ah! Rodrigo Batalha. Tá vendo que esse programa hoje tá. Já, até as horas já passaram e tal, Nossa mas senhora. vamos lá. Eu vou colocar aqui a temática aqui para Aqui é pegar até o. vermelho. Ah. Não, vamos lá. Rodrigo Batalha. O tempo inocentou o japonês? É a minha pergunta. O tempo inocentou o japonês? O japonês é esse cara aí, chama Tanaka, a gente chama ele de japonês no meio nosso aqui do jornalismo. Para quem não se lembra, o Tanaka falou que o Batalha teria se sentido incomodado com a postura de alguns atletas do Atlético durante, principalmente, a final da Libertadores. Fato que foi desmentido pelo atleta, que questionou onde teria falado do assunto publicamente. Abre aspas para o Rodrigo Batalha. Com todo respeito, vou te perguntar. Eu falei disso em público ou em alguma entrevista? Por favor, não criem polêmica onde não existe. Fecha aspas para Rodrigo Batalha, que era considerado um cara que tinha boas intenções ali, obviamente, ele estava tentando contemporizar, mas o Batalha era um profissional considerado. Agora eu estou falando da minha apuração, tá, Tanaka? Antes de você falar. A informação que eu tenho no Atlético, de gente que eu converso, de gente que teve contato com o Rodrigo Batalha, tá? E mais de uma pessoa, não é uma pessoa. O Rodrigo Batalha era daqueles caras considerados no elenco como chatos. Mas o bom chato, o que é o bom chato? É o cara que exige que o grupo esteja comprometido com o clube, que a camisa que se veste tem que ser respeitada, tá? Então, para não fazerem cortes desleais, o Batalha era dos caras mais dedicados do grupo do Atlético, mas era considerado careta para muitos. Então, ele era tido como chatão do grupo, entendeu? Para alguns, o espanta-bolinho, porque o Tanaka, de novo, o Batalha queria que o Atlético tivesse puxando para cima, jogando para cima, mas com responsabilidade em busca de objetivos grandes. Fecha a celeuma, estou contando quem é o Batalha no meio do bastidor. Tanaka teve a informação falando sobre a questão da insatisfação dele, que é real, que eu estou falando, que agora eu estou falando, que o Batalha se sentiu sim, ele pode não ter proferido isso publicamente, como ele falou aí, ele fez a pergunta para o Tanaka nas redes sociais, questionando, e a galera foi para cima do Tanaka, mas o Batalha era um batalhador mesmo, o nome dele faz muito jus ao nome dele, o maior respeito por ele, principalmente por depois saber disso, tá? Mas, de fato, ele ficou insatisfeito, sim, com vários atletas do Atlético que, para ele, não estavam na mesma vibe necessária para um time que estava competindo a Libertadores. Por isso a pergunta, Tanaka, você foi inocentado pelo tempo? Então, aí, Betinho, eu falo assim, sabe? No futebol, no lado de apuração, a gente tem que ter muita calma para quem tá apurando. Às vezes você é desmentido de forma equivocada, mas o tempo é o senhor da razão. No futebol, Betinho, nada fica escondido por muito tempo, não. As coisas aparecem. Ninguém aguenta segurar algo por muito tempo, sabe? E nessa questão do Batalha, eu lembro muito bem, eu estava no restaurante, era um sábado, se não estou enganado, era um sábado no final do almoço ou no Sábado foi a início. resposta dele, né? Sábado É, foi a a resposta. resposta, a Foi, resposta. foi sábado. Foi sábado. Foi, eu lembro, quem apanha nunca esquece, né? Aquele ditado é valoroso, quem apanha nunca esquece. Eu fui É, procurado para saber sobre de pessoas para questionarem sobre a sua idoneidade pois é. Então assim, no não, sábado. nesse dia, o meu celular só faltou explodir no meu bolso, porque assim, o Batalha tem, né? Não vou dizer tinha, porque na minha opinião ele tem ainda um carinho da torcida do Galo. Ele é muito bem quisto aqui, a torcida gosta dele. Você imagina eu dou uma notícia e a gente com o coração partido, triste, né? Com a questão do tudo que aconteceu ano passado e tal. Aí vem eu e dou a notícia. É o que eu falo. Eu posso tomar porrada, galera, de tudo quanto é lado. Mas se eu tiver, na minha convicção, tiver apurado bem, tiver feito a parada séria, eu deito a cabeça no travesseiro, Betinho, o mundo pode cair em cima de mim.
não tem problema. Mas se eu ter certeza que eu fiz a parada certa, eu vou dormir tranquilo. E graças a Deus eu desenvolvi muito isso nesse meio termo de ficar dando notícia, a saber levar hate. O nego me xinga, cara, eu dou risada, eu brinco com a pessoa. Eu não tô nem aí, cara. Se eu estiver fazendo a parada séria, eu não tô nem aí, entendeu? Porque às vezes o torcedor acha que eu vou vir aqui, vou jogar pra cima, vou jogar confete, vou ficar exaltando. Eu não tô aqui pra ser influência de ninguém, não tô aqui pra ser voz de ninguém. Eu tô aqui pra dar minhas notícias, apurar e passar a fazer o trabalho da forma que eu acho que tem que ser feita. Então, assim, eu chequei muito essa do Batalha. Eu pensei muito antes de postar essa do Batalha. E, cara, quando você pega a minha postagem, eu ainda fui a favor do Batalha. Se a pessoa pegar nas entrelinhas, se a pessoa conseguir entender, me interpretar da forma que eu queria, eu fui a favor dele. Eu mostrei que o cara ficou insatisfeito com a falta de postura de alguns atletas no clube, no elenco. Então, tipo assim, eu quis mostrar que o Batalha sentiu de verdade tudo que aconteceu conosco ano passado. O Batalha sentiu. E gerou uma polêmica danada e com certeza isso chegou pra ele, obviamente chegou pra ele, e da forma que chegou pra ele, ficou, ó, dá uma brecada nessa situação aí. Tentaram fazer uma gestão de crise ali com ele e ele veio contra a minha pessoa como se eu estivesse denegrindo a imagem dele, falando mal dele, e que não foi o meu intuito, minha postagem é clara em relação a isso, e deu aquele bafafá. E aí, meu amigo, o torcedor chateado, eu falando uma parada pesada de bastidor, e o Rodrigo Batalha vem dar em cima de mim, aí você imagina, a torcida vai olhar o Tanaka, quem que é o Tanaka, ou vai ir a favor do Batalha? É óbvio que aí eu tomei porrada pra tudo quanto é lado, meu número de WhatsApp vazou, nego me adicionava em grupo de WhatsApp e vinha uma enxurrada de xingamento, nego me ligando, querendo travar meu celular, ADM do Twitter, do Instagram, lotada, e era grupo de WhatsApp toda hora sendo incluído em grupo de WhatsApp, que eu nunca vi ninguém na minha vida, o povo metralhando e tal. E eu fiquei na minha, cara. Fiquei na minha porque eu sabia onde eu tinha pegado com as pessoas que eu tinha conversado tal, e fiquei quieto, tranquilo. Passa um tempo, Batalha, na chegada dele no Boca, acho que é Boca mesmo, na chegada dele no Boca, no aeroporto lá, praticamente confirma que eu tinha passado lá no Twitter, né? E depois outras pessoas, aí eu vou citar, não tem problema, a própria, acho que a Itatiaia fez a matéria muito nesse sentido, confirmando que eu tinha trazido, mas depois que sai, Betinho, depois que o atleta sai, é fácil falar. Mas falar enquanto o atleta tava igual você fez. O que você fez no sub-20? Você falou enquanto o pau tava quebrando. Você não esperou cair pra falar. Você falou no momento, não é? Falar depois é muito fácil. Depois que a vaca deita, aí, meu amigo, aí bater em cego, bater em bêbado é muito fácil, né? Então, assim, eu falei enquanto a batalha tava aqui. Aí depois a Itatiaia veio e falou depois. Aí quis fazer um lado a favor do clube e tal, aquela coisa toda, enfim. Então, assim, eu não sei, né? Aí o torcedor pode falar se o tempo inocentou e tal, mas pra mim, quando o Batalha chega lá e fala o que ele falou, deixa claro que eu não inventei nada, e você tá falando aí que se apurou também, você foi na mesma linha, no mesmo sentido. Depois veio Itatiaia e falou, não lembro se outros portais falaram também algo a respeito, mas eu também nem procurei saber, enfim. Pra mim já era um assunto já ultrapassado e eu não quis fazer polêmica, muito pelo contrário, né? Mas tá aí. Né? Então, assim, às vezes a gente tá aqui dando a notícia, ô Betinho, a pessoa não gosta, a pessoa gosta de você até o momento que você fala o que a pessoa quer ouvir. Exato. Na hora que você dá uma notícia que chateia a pessoa, você vira um vilão pra essa pessoa. Pô, esse cara é maluco, pô, como é que esse cara fala isso? Pô, esse cara tá querendo causar intriga, pô, esse cara tá querendo fazer briga e tal. Aí você vira, mas é isso, torcedor é isso mesmo, passional, e é isso, apurar da forma certa, você pode ser desmentido ali. Mas lá na frente, a verdade aparece. Aconteceu isso com Batalha. Aconteceu com o Sampaoli, que eu tomei muita porrada na primeira passagem do Sampaoli. Na primeira, lá em 2020. Quando eu falei do Sampaoli, algumas coisas que ele fez internamente, foi tudo vazando depois. A festinha, mandar o Ken embora, pedir brecar a vinda do Rafael Veiga. Isso tudo foi falado depois que ele saiu, mês depois foi tudo saindo na mídia. O dia a dia dele no clube, depois veio um monte de enxurrada de gente do clube dando entrevista, falando no podcast como é que o São Paulo era no dia a dia. Então, assim,
Hoje eu consigo saber, ô Betinho, que eu dou a notícia, fico tranquilo, tô na minha de boa, deixa a galera bater, e tô dormindo tranquilo, que eu sei que uma hora vai acontecer. A última, fresquinha, foi a do Hulk. A mesma coisa, tomei porrada pra tudo quanto é lado, nego bateu pra tudo quanto é lado. O Hulk confirmou a reunião com o Sampaoli. Sim. E depois o Brax falou na Itatiaia. E depois o Brax quis, né? Mudar um pouquinho. Mas ele falou na Itatiaia. No final do ano. Então, assim. Vocês podem não gostar da notícia. Mas achar que a gente tá aqui fazendo sacanagem. Eu, o Betinho, a turma que apura sério. Não, galera. A gente não tá fazendo sacanagem. A gente é isso aqui antes de tudo. Entendeu? A gente quer abrir o olho. A gente quer solucionar. Ajudar a solucionar o problema. Né? Da forma que a gente pode, né? A gente não tá lá para assinar, para mandar embora, para tomar decisão. A gente joga alguma coisa aqui para a galera pensar, pressionar, tal, torcedor saber de fato o que tá acontecendo ali.